Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos, uma alegria nós estarmos juntos mais uma vez nessa noite e gostaria de iniciar o nosso programa, que é hoje sobre São José de Anchieta, com alguns breves avisos. A primeira coisa, é vocês acompanharem de perto tudo aquilo que está acontecendo, de fato, no nosso Congresso Nacional com relação à questão da ideologia de gênero. Nós temos várias postagens aí no Facebook, no nosso próprio site, para vocês saberem como é que estão as coisas, o que é que está acontecendo e vocês participarem de verdade. É muito importante o apoio de vocês para essa luta nossa na questão da ideologia de gênero, para que ela não seja introduzida no nosso país. O segundo aviso é aqueles que nesses dias, nesses últimos 15 dias, tentaram entrar em contato com o nosso site. Aconteceu um pequeno problema técnico, do nosso suporte, que é o seguinte: geralmente nós respondemos às pessoas que entram em contato conosco com algum problema técnico de pagamento, alguma dificuldade. Só que, por um problema de programação que já foi resolvido, os nossos auxiliares aí estavam respondendo os e-mails de vocês, respondendo as questões, só que por um problema os e-mails não estavam sendo disparados, Então o que acontece? Tem muita gente aí que talvez há 15 dias atrás tenham tentado entrar em contato e não obtiveram resposta. Então não foi negligência nossa, foi essa dificuldade técnica. Nós estávamos e estamos respondendo os e-mails, mas agora esse problema já foi resolvido. Então, se você hoje recebeu um e-mail de uma dificuldade que você teve há 15 dias atrás, não se assuste, não foi esse atraso de 15 dias na resposta, não foi algo que nós tínhamos previsto, foi simplesmente uma falha de programação. Vamos então falar da vida de São José de Anchieta, o apóstolo do Brasil. Para vocês lerem alguma coisa a respeito do padre Anchieta, de São José de Anchieta, vocês encontram aí um livro já antigo, clássico, escrito por Charles Sainte-Foy, que é um autor do século XIX. Ele, na verdade, escreveu com esse pseudônimo de Charles Sainte-Foy. Na verdade, o nome dele é Éloi Jourdain, que é do século XIX. Ele era ligado a Lamennais, mas se distanciou de Lamennais quando esse se afastou da ortodoxia, de Roma. Bom, então aqui Anchieta, o santo do Brasil, traduzido, retraduzido para o português pela Arte Press, e a tradução é de Armando Alexandre dos Santos. Então está aí à disposição para aqueles que quiserem adquirir. Esse livro aqui se encontra no site da editora Eclésia, para aqueles que quiserem. Agora tem também os livros do padre Armando Cardoso, que é o grande especialista em Anchieta. Então qualquer livro escrito pelo padre Armando Cardoso, você pode saber que é uma pessoa que conhece profundamente Anchieta. Aqui eu tenho esse que foi publicado pela Paulus, um carismático que fez história, vida do padre José de Anchieta. Mas existem outros livros também do padre Armando Cardoso, inclusive é ele quem fez as traduções para
o português dos poemas em latim do Padre Anchieta. Então, isso aí é só para vocês, né, terem ideia um pouco do que poderiam ter como bibliografia para aprofundar o conhecimento da vida de Anchieta. Mas, então, vamos direto ao assunto, então. Quem foi São José de Anchieta? Bom, em primeiro lugar, para aqueles que não sabem, São José de Anchieta nasceu, né, na Espanha, mas numa ilha que fazia parte do reino da Espanha, as Ilhas Canárias, né? E logo adolescente ele foi estudar em Coimbra, em Portugal. Foi lá em Coimbra que o jovem José de Anchieta se distinguiu pelas suas virtudes. Ele chegando em Coimbra, logo quis viver uma vida virtuosa e determinou, isso é um conselho que a gente pode dar a muitas pessoas, ele determinou horários bastante precisos para o seu dia. Então, ele já tinha a sua regra de vida, tinha o seu horário, cumpria aquele horário e assim foi se santificando. Com 16 anos de idade, diante de um quadro, né, de Nossa Senhora do Bom Conselho, o Padre Anchieta foi um grande propagador da devoção de Nossa Senhora da Conceição e Nossa Senhora do Bom Conselho. É sempre a Virgem Maria, mas são títulos de invocação. Diante de Nossa Senhora do Bom Conselho, em Coimbra, o jovem Anchieta fez seu voto de castidade pessoal, consagrando a sua virgindade a Nossa Senhora. Tempos depois, ele, universitário, estudante, né, em Coimbra, conheceu a Companhia de Jesus, os jesuítas, que eram recém-fundados, não é? Ou seja, a Companhia de Jesus praticamente foi fundada bem perto do nascimento do próprio Anchieta. Anchieta nasceu em 34, a Companhia foi fundada em 40. Então, ele entrou na recém-fundada Companhia de Jesus, fez o noviciado e era um rapaz de uma piedade eucarística extraordinária. Já antes de ser jesuíta, ele já gostava muito de participar da missa várias vezes por dia, participar de várias missas e, quando podia, era acólito. Ele sabia perfeitamente que esse ministério de acólito, de ser coroinha, de ajudar a missa, é um ministério que é invejado pelos anjos. Ou seja, os próprios anjos sentem, de alguma forma, admiração e gostariam de estar no lugar daqueles rapazes, daqueles acólitos que estão tão próximos, né, do sacrifício eucarístico, ali recebendo os frutos do sacrifício eucarístico. É assim que, quando ele era noviço, o noviço Anchieta ajudava 4, 5 missas por dia, né, por devoção. E isso significava ficar de joelhos muito tempo. E ele ficava, de fato, de joelhos, só que ele tinha uma saúde muito frágil. Ele, na virtude dele, escondeu essa dificuldade de saúde, sofrendo, continuava se ajoelhando, até que aconteceu algum acidente. Não se sabe bem o que é que foi que aconteceu. Alguns dizem que foi uma escada que caiu nas costas dele, outros simplesmente uma questão de saúde, né? O fato é que ele tinha um problema sério de coluna. E com essas dificuldades ele então viu que provavelmente ele não poderia ser jesuíta, não poderia professar, né? Mas a providência divina quis que o Brasil já tivesse alguns jesuítas. E o padre Manuel da Nóbrega, né, fazia propaganda para que nós tivéssemos mais jesuítas aqui na nossa terra. Ele dizia, olha, falava para o provincial de Portugal, todos os jesuítas que você tiver aí doentes, com problema de saúde, mande para cá, porque aqui o clima é muito bom e eles vão ficar sadios. E foi isso que aconteceu, né? O irmão José de Anchieta, professor, veio para o Brasil, né? E a bondade divina, né, quis que ele viesse para o Brasil inicialmente por causa da questão da saúde. Mas ele logo já ficou bom de saúde logo na viagem, porque na viagem ele cuidou dos seus companheiros que estavam
doentes com enjoos, porque o mar estava muito agitado, levaram 2 meses para chegar no Brasil. Então, o irmão José de Anchieta todos ajudava. Quando chegaram no Brasil, chegaram em Salvador, na Bahia, ali eles ficaram um pouco de tempo e logo, né, em seguida, o irmão José de Anchieta, junto com o padre Manuel da Nóbrega, foram fazer a fundação de um colégio, não é? Um colégio que seria então futuramente a cidade de São Paulo, né? Ou seja, o colégio na pequena vila de Piratininga, ali que eles fundaram, um colégio que foi fundado no dia 25 de janeiro, portanto, conversão de São Paulo, e recebeu o nome de São Paulo. Por que é que eles resolveram fazer essa fundação logo ali em Piratininga? Por uma razão muito simples, já havia a capitania de São Vicente, não é? Que, evidente, tinha a sua sede no litoral. Mas os jesuítas queriam realmente educar os índios. E a dificuldade maior é que os índios, lá em São Vicente, conviviam com europeus, né, portugueses vindos ali, que não levavam uma vida exemplar. Ou seja, portugueses que levavam uma vida pouco virtuosa, não cristã, e os jesuítas então quiseram fazer esse colégio onde eles pudessem realmente converter os índios e educá-los, tirá-los, né, dos seus costumes pagãos para fazê-los verdadeiros cristãos. E também dar uma atenção maior aos próprios portugueses, aos próprios europeus, colonizadores que estavam lá e que poderiam ter uma assistência espiritual melhor. Então ali eles ficaram. O irmão José de Anchieta, nesse período, ele desenvolveu uma obra incansável de magistério. Primeiro que ele dava aulas para os seus próprios irmãos jesuítas, preparando-os para o sacerdócio. Mas não somente isso, ele ouvia constantemente, falava com as crianças indígenas e foi aprendendo a língua tupi, que era a língua que se falava de uma forma geral no Brasil naquela época. E num prazo, imaginem só, ele aprendeu tupi, vejam a capacidade linguística que esse homem tinha, né? Num prazo de 3 anos, ele aprendeu tão bem o tupi que ele escreveu uma gramática. Nós estamos falando aqui, gente, de um jovem de 19 anos de idade, não estamos falando de um padre ancião, né? Ele saiu da Europa com 19 anos, veio para cá com 19 anos e 3 anos depois já escreveu uma gramática de tupi. Não somente isso, ele catequizava as crianças e catequizava essas crianças de uma forma tão convincente que as crianças começaram a fiscalizar os pais para que os pais não pecassem. Vejam, isso chama-se infância missionária, né? Ou seja, as crianças que eram, né, as zeladoras da virtude dos pais, porque os índios recém-convertidos não tinham muita firmeza. E é interessante nós notarmos o seguinte, que os jesuítas, muita gente acusa, dizendo que os jesuítas vinham e batizavam as pessoas, os índios, de forma indiscriminada, os índios nem sabiam o que era cristianismo e eles batizavam. Não é verdade. Você vê claramente na vida de Anchieta e do padre Manuel da Nóbrega que eles, quando os índios, entusiasmados com a pregação, pediam o batismo, eles não concediam o batismo facilmente. Eles primeiro queriam segurança que os índios não iriam voltar aos seus costumes pagãos. Então, davam um sério período de provação para os indígenas para que eles mostrassem a sua verdadeira vontade de conversão. Porque não era fácil eles abandonarem os seus costumes pagãos. Então, para que os índios abandonassem os costumes pagãos, eles que eram muito afeitos à música, etc., o que é que fez Anchieta? Começou a compor músicas em tupi. E assim, na aldeia, os índios iam cantando o nome de Jesus, o nome de Maria, os mistérios sagrados, e assim, através da música, ele conseguiu, né, que muitos abandonassem suas antigas
seus antigos vícios, né? Suas antigas misérias de pagãos. Bom, mas ele se preocupava também com os brancos, também com os europeus que tinham vindo lá. Por quê? Porque o que acontece é o seguinte, os índios eram a maioria e a tendência era de os europeus entrarem na moda e se paganizarem, começarem a se comportar como os índios. Quantos e quantos europeus começaram a adotar costumes pagãos? Porque mal evangelizados ou então queriam abandonar sua conversão. Então o fato é o seguinte, é que Anchieta começou então a fazer também peças de teatro, preocupado com a evangelização dos próprios portugueses que estavam lá. Muita gente diz assim, está vendo, a igreja veio como instrumento do domínio português. Muito pelo contrário, a igreja quando veio preocupada em converter os próprios portugueses que vieram para cá colonizar. Né? Ela não estava preocupada somente em converter os índios, mas também em converter os portugueses, porque não estava garantido que eles fossem virtuosos. Né? Então, coisas sobrenaturais, uma coisa interessante que Anchieta sempre via, não é? Em certas tempestades e acontecimentos da natureza, sinais, né, da fúria do demônio. Um dia, Anchieta escreveu uma peça de teatro que iria durar 3 horas. Ele ensaiou o teatro com os artistas, tudo lá, tudo pronto, e para que um grande número de pessoas assistisse aquela peça de teatro, ele então marcou tudo ao ar livre, fez ali o palco ao ar livre e estava tudo pronto. Acontece que uma imensa tempestade começou a aparecer no horizonte, ou seja, nuvens carregadíssimas, e todo mundo ficou com medo, todo mundo deu no pé. Anchieta disse, não, voltem, porque não haverá chuva enquanto nós estivermos fazendo o teatro. E, de fato, o tempo segurou por 3 horas, enquanto eles fizeram o teatro. E Anchieta diz claramente que aquilo certamente era uma fúria do demônio, porque sabia do bem que aquela peça teatral faria àquelas almas. Então, vejam como Anchieta está ligado a fundação desta grande cidade de São Paulo e como a cidade de São Paulo nasceu, não é, realmente de forma virtuosa. Eles acordavam cedo, logo de manhã cedo, todo mundo ia para a igreja, as crianças rezavam o rosário, depois havia missa, os homens participavam da missa e as mulheres também, os homens de um lado, as mulheres do outro participavam da missa. Assim eles iam se acostumando ao sacrifício eucarístico. Aqueles que já eram batizados e podiam comungar davam um nobre exemplo de devoção eucarística. Né? Quando, por exemplo, lá no meio indígena, na cultura indígena, algum índio pagão não convertido dizia para o índio, você tem que se vingar, você tem que ir lá e matar quem te ofendeu, você tem que ser vingativo. O índio convertido que recebia a comunhão, e os jesuítas implantaram, né, a prática da comunhão semanal, que naquela época já era uma comunhão frequentíssima, né, eles então respondiam, não, eu não faço isso porque eu sou um homem de comunhão. Eu sou um homem da Eucaristia, um homem que recebe a comunhão. Olha que coisa linda, que coisa bonita. E assim começou a cidade de São Paulo, né? Quantas procissões de penitência eles faziam, pregações da paixão do Senhor, as pessoas, os índios, né, eram levados a fazer penitência. Então, a cidade de São Paulo tem uma origem belíssima. Mas não somente São Paulo, também o Rio de Janeiro. Não é? Naquela época, os franceses estavam tentando estabelecer uma colônia aqui no Brasil, a chamada França Antártica, não é? E tomaram posse ali de uma parte onde está o Rio de Janeiro e também o norte de São Paulo. E, claro, nem eles, nem os portugueses tinham tropas suficientes para isso, então eles usaram as hostilidades entre os índios. Então, do lado dos portugueses havia os tupi e do lado dos franceses havia uma série de outras tribos que depois receberam o nome de Confederação dos Tamoios, né?
Na verdade, tamoio não é uma tribo, mas é o nome que foi dado, né, a essa união de tribos. Bom, o fato é que aquilo lá, no fim das contas, começou a se tornar uma guerra religiosa também, porque muitos dos franceses que vinham eram também protestantes, não é? Então, se começou também uma questão de conflito religioso. Mas os padres jesuítas, querendo a paz, então propuseram uma trégua da seguinte maneira, ou seja, 2 tamoios ficariam como reféns lá com os portugueses e 2, que eram o padre Manuel da Nóbrega e o irmão José de Anchieta, ficariam como reféns dos tamoios. E assim foi feito. O padre Manuel da Nóbrega e o irmão Anchieta chegaram onde hoje é a cidade de Ubatuba, né, em Iperuí, a praia de Iperuí, e ali eles ficaram. Logo, os índios eram muito agressivos, porque viram que eram portugueses, eles convenceram os índios, pacificaram, mostraram que vinham numa proposta de paz e então os tamoios também começaram a querer agradar os padres, né? Muito bem, quando eles, desconfiados, tiveram certeza que realmente eram padres, então disseram, não, nós escolhemos vocês. Então logo ofereceram algumas das filhas deles para os padres terem relações sexuais, né? Vocês vão ficar aqui como hóspedes, vocês não vão ficar sem sexo, né? É impossível vocês ficarem sem sexo. E os padres, então, o padre Manuel da Nóbrega e o irmão Anchieta disseram, não, nós não nos casamos e não usamos o sexo. Os índios ficaram espantados com aquilo. E eles, então, começaram a celebrar missa, o padre Manuel da Nóbrega celebrava a missa, o irmão Anchieta ajudava a missa, começaram a tentar catequizar os índios, a convertê-los, etc. Muitos índios quiseram ser batizados, mas eles não aceitaram batizá-los. Por quê? Porque não tinham certeza de que eles iriam prosseguir na fé. Vejam que coisa interessante, eles batizavam somente os índios que estavam moribundos, em perigo de morte, aí sim, batizavam. Mas aqueles que eles ainda não tinham segurança, não batizavam. Até que 2 meses depois, que eles estavam lá como prisioneiros, o negócio não ia para frente, a possibilidade da trégua, do armistício ser rompido se tornou cada vez mais iminente. O padre Manuel da Nóbrega chegou e disse, olha, irmão Zé de Anchieta, você fica aqui que eu vou ter que ir lá resolver o problema lá em São Vicente. E foi, o Anchieta ficou sozinho, o Anchieta se ofereceu para ficar ali sozinho, de fato, e é evidente que a situação era muito precária. E aí que o nosso grande São José de Anchieta nos deu um exemplo belíssimo de pureza e de castidade. Muita gente que já viu quadros de São José de Anchieta viram já aquela imagem do padre Anchieta escrevendo na praia, né? O que aquilo quer dizer? Né? Aquilo lá foi um voto que o irmão José de Anchieta, que naquela época tinha 29 anos, pense bem, um jovem de 29 anos, ele não era padre ainda. Com 29 anos ele fez um voto a Nossa Senhora, prometendo a Nossa Senhora que iria escrever a vida dela em versos em latim, se Nossa Senhora protegesse para que ele mantivesse a castidade. E assim foi. O padre Anchieta, o irmão Anchieta naquela época, então começou a compor os versos em latim e compôs o mais longo poema em latim dedicado à Virgem Maria da história da Igreja. Quando eu digo o mais longo poema, nós estamos falando aqui de mais de 5.700 versos. Se você não faz ideia do que isso quer dizer, está aqui. Eu tenho aqui, né, já meio velhinhos, porque eu tenho já alguns anos, o poema da Bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, volume 1º e volume 2º. Claro que aqui está duplicado porque
tem o latim original escrito por Anchieta e a tradução, né, feita pelo padre Armando Cardoso, né? Aqui. Mas é impressionante. Quem conhece latim e sabe o que é escrever um poema em latim, e o padre Anchieta, o irmão Anchieta, ele escrevia em latim na areia da praia, memorizava. E ali ele foi guardando. Como foi possível ele memorizar 5.786 versos em latim? É uma coisa assim espantosa. Coisa espantosa. Um amor à Virgem Maria, porque aqueles versos não eram somente poesia, eram oração, porque os versos são dirigidos à Virgem Maria. Ele fala o tempo todo com Nossa Senhora. E aí nós vemos como é que ele guardou a castidade. Não é? E isso daqui, gente, isso é um exemplo luminoso para os padres e seminaristas do nosso Brasil que querem guardar o celibato e a castidade. Porque o irmão Anchieta fez 3 coisas para guardar a castidade enquanto estava lá em Iperuí, não é? Refém dos índios. Imagine um jovem de 29 anos, sozinho, no meio de índias nuas, guardando a castidade. Como é que isso foi possível? Né? Os próprios índios se admiravam. Um índio lá que se tornou muito amigo do irmão Anchieta, chamou ele do lado e perguntou, mas escuta, como é possível que você, o índio chamava-se Pindobuçu, como é possível que você não usa as mulheres? Então, o irmão Anchieta, e nós sabemos disso porque ele escreveu em carta, mostrou para ele, não é, o flagelo e o cilício que ele usava. O flagelo para se disciplinar, não é? E o cilício. Então, essa é a primeira coisa. Penitência. Não é? Ao menor movimento da própria natureza, Anchieta já fazia penitência por amor a Cristo. É importante saber que isso é por amor a Cristo e a Virgem Maria. Segunda coisa. Primeira coisa, a oração. O poema, essa grande oração. E uma oração espiritual, uma coisa assim, fervorosa. Segunda coisa, a penitência. Né? O flagelo e o cilício, jejuns e vigílias. Ele conta os jejuns e as vigílias que ele fez. Por quê? Né? Como diz o padre Armando Cardoso, no seu livro, Anchieta, que não tivera medo do bárbaro, quando o padre Manuel da Nóbrega foi embora, teve medo do bárbaro dentro de si. Ou seja, ele não teve medo do índio, que era bárbaro, né? Ali sozinho, teve medo do bárbaro que estava dentro de si mesmo. E então fez penitência, fez aquela grande oração. E a terceira coisa que fez com que o irmão Anchieta guardasse a castidade foi o apostolado. Ou seja, uma das coisas que nós padres, que não somos monges de clausura, temos que compreender que aquilo que nos leva à santidade é santificar os outros. Então, quando você vai e está lá com um grupo de índios, você está catequizando e falando das coisas de Deus e convencendo os índios a deixarem o pecado, você também está se prevenindo de cair no pecado. Então, Anchieta, que era um rapaz puro, casto, não é? Se manteve. Ele tinha feito seu voto de castidade à Virgem Maria com 16 anos de idade, com os 29 ele continuava, né? E ele venceu realmente essa prova, né? Sem a mínima queda. A mínima queda. E isso é importantíssimo, né? Nós vermos que nós temos aqui um santo, o grande apóstolo do Brasil era um homem puríssimo, castíssimo. O castíssimo José de Anchieta.
mas era um homem muito penitente, não é? Eu falei que isso tinha a ver com a fundação da cidade do Rio de Janeiro. Depois que terminou essa questão da prisão de Anchieta, né, lá em Peruí, ele passou também pela cidade do Rio de Janeiro, junto com Estácio de Sá, que era sobrinho daquele que era o governador-geral do Brasil, Mendes de Sá. E o Estácio de Sá conseguiu, junto com o padre Anchieta e o padre Manuel da Nóbrega, juntar uma pequena tropa de umas 300 pessoas, entre índios e portugueses, para irem lá combater no Rio de Janeiro. E ali, atrás do Pão de Açúcar, não é? Eles fizeram o seu primeiro acampamento e ali foi a fundação da cidade do Rio de Janeiro, não é? Eles lutaram com os tamoios e os franceses, que vários deles eram protestantes. E é interessante que existem algumas lendas que são relatadas pelo próprio Anchieta, porque ele não estava, ou seja, ele ajudou ali no início, né, na povoação do Rio de Janeiro. Depois ele foi para a Bahia para ser ordenado padre, mas logo em seguida aconteceu a famosa Batalha das Canoas, em que Estácio de Sá, com 8 canoas, conseguiu vencer 160 canoas e tamoios. E conta a tradição que o que aconteceu foi o seguinte, que houve uma explosão de pólvora na canoa principal do próprio Estácio de Sá e os índios tamoios se apavoraram e bateram em retirada. Só que, no relato dos próprios tamoios, eles viram um soldado que espantosamente passava de canoa em canoa das canoas portuguesas, e depois esse soldado foi identificado como sendo São Sebastião. Então, São Sebastião do Rio de Janeiro, né? A fundação do Rio de Janeiro com o nome de São Sebastião se deve a duas realidades. Primeiro, que o rei de Portugal chamava-se Sebastião, ele era criança ainda, não governava, mas chamava-se Sebastião, e porque São Sebastião protegeu, né, como soldado cristão, aqueles poucos católicos que estavam ali para defender. E não há dúvida nenhuma dos escritos de São José de Anchieta, não há dúvida nenhuma de que eles viam aquela situação de conflito entre tamoios e tupis como sendo uma guerra religiosa, porque eles sabiam que se os tamoios vencessem, o que venceria seria o protestantismo. O padre José de Anchieta foi então para a Bahia, lá ele foi ordenado sacerdote com 32 anos de idade, pelo segundo bispo do Brasil, que tinha sido colega dele em Coimbra. E os relatos da devoção eucarística do então, finalmente, com 32 anos de idade, padre José de Anchieta, é uma coisa comovedora. Comovedor porque a primeira missa dele foi muito emocionante, com muitas lágrimas, com muita devoção. E o padre José de Anchieta, a sua devoção eucarística extraordinária, por exemplo, tem aqui das obras completas, né, do padre José de Anchieta, tem esses poemas eucarísticos e outros, né, em que ele escreve poemas dedicados à Eucaristia. E então o padre Anchieta, dali para frente, tornou-se como sacerdote também, continuou sendo evangelizador como ele sempre foi. É interessante nós entendermos o seguinte: quando a gente fala de evangelização, havia duas ações missionárias, basicamente, duas formas de missão que Anchieta seguia. Durante uma época do ano,
ele visitava as aldeias que já estavam evangelizadas, né, para confirmar na fé, etc. e tal. Ele foi visitador durante algum tempo, foi também provincial dos jesuítas aqui no Brasil durante 10 anos, e ele visitava. Mas também havia, e isso era mais no litoral, claro, porque a maior parte das povoações eram perto do litoral, mas também havia as incursões onde ele entrava continente adentro para evangelizar os índios. E o padre Anchieta, isso é uma coisa admirável, né? Ele usava a sua batina surrada, né? Batina preta de algodão, surrada, mas ele não usava sapatos, ele andava descalço, né? E várias pessoas que testemunharam no seu processo de beatificação, porque é interessante, o processo de beatificação de Anchieta foi feito logo depois da morte dele. Várias testemunhas sob juramento fizeram o processo, mas depois o processo foi abandonado por várias razões, entre as quais o fato de que a Companhia de Jesus foi abolida, né, neste ínterim. Então, o padre Anchieta andava descalço e várias testemunhas diziam que muitas vezes, né, os seus pés estavam tão castigados que ele deixava um rastro de sangue. Vejam a penitência do homem. Vejam que coisa extraordinária, né? E ele, quando ia continente adentro, ele ia com um rosário no pescoço, uma cruz na mão, um cajado e a tiracolo, uma trouxa onde ele carregava o breviário e os objetos necessários para celebrar a missa. Agora, vejam, o Anchieta foi apelidado de primeiro Adão, né? Por quê? Porque o homem tinha um dom que certamente era um dom que Adão possuía no paraíso, um dom preternatural, sobre os animais. Ele dizia, era essa a explicação que ele dava, que o homem obediente a Deus tem todas as criaturas subjugadas. Então, ele conseguia dominar animais. Onças, cobras, era uma coisa extraordinária, não é? Tem episódios em que as pessoas saíram correndo de uma cobra e ele acalma as pessoas, olha para a cobra e diz para ela: eu já não lhe disse para parar de fazer essas maldades? A cobra baixa a cabeça e vai embora. Mas se fosse assim, não, isso é uma lenda. Não. Em todo lugar que ele passava aconteciam coisas parecidas com onças, com cobras, com animais selvagens, e isso atestado por várias pessoas, e inclusive causando a conversão de várias pessoas. Mas a coisa dos animais não era o mais impressionante. O mais impressionante era a capacidade que ele tinha com os índios. Por exemplo, quando ele estava lá em Iperuí, que ele era ainda irmão, várias vezes índios irados, com vontade de guerra, querendo desencadear a guerra, foram para matá-lo. Ele sozinho. Quando o índio chegava na presença dele, ao olhar para o rosto de Anchieta, se detinha e não fazia nada. Até o testemunho dos próprios índios falando entre si, né, dizendo: a esse daqui ninguém vai matar, porque eu fui decidido de matá-lo e não consegui. Então, quando Anchieta entrava sertão adentro, ele ia, quando vinha um índio, não é, agressivo contra ele, ele levantava o crucifixo e o índio, de olhar aquilo, se pacificava. Era uma coisa assim, um dom extraordinário, não é? Então, nós estamos falando aqui de um grande santo e um grande taumaturgo.
porque os milagres que fazia Anchieta era uma coisa estrondosa, né? Ressurreição de mortos, né? Uma menina que tinha morrido, não me lembro mais o nome dos pais, mas está nos livros, está relatado, né? O pai da menina e a mãe desconsolados, porque a menina tinha morrido. Chega o padre Anchieta, vê aquela situação, vai até o cadáver da menina, abraça a menina e fala com ela e diz: minha filha, tu estás querendo roubar o paraíso facilmente, volta e luta para conquistar o paraíso. Porque a menina já tinha morrido inocente, então já estava no paraíso. Não volte, trate de voltar e luta agora. Né? Assim como a famosa história do índio Diogo, não é? Que todo mundo achava que era batizado porque ele tinha nome de cristão, Diogo, e depois guardava os mandamentos, se dizia cristão, etc. e tal, mas na verdade o índio não tinha sido batizado e ele desprezava o batismo, dizia: não precisa, eu já sigo os mandamentos. Acontece que o índio morreu, e aí então, quando vão enterrar o índio se move, fala com a senhora lá, que era a dona da casa, e diz: vai chamar o padre Anchieta. Não, o padre Anchieta está em São Vicente, a 2 léguas aqui. Não, ele já veio, pode mandar ele vir aqui, que eu preciso me confessar. Preciso ser batizado. Confessar não, preciso ser batizado. Chamam o padre Anchieta batiza o índio morre. Ou seja, coisas assim, que não dá para... E curas, não é? Curas milagrosas de doenças, etc., constantemente. Agora, você vai dizer: não, espera lá, padre, se o homem era tão taumaturgo, se o homem fazia tantos milagres, não é? Então, por que é que não tiveram um milagre para fazer a canonização dele e o Papa Francisco teve de dispensar o milagre? Bom, eu não sei qual é a razão, mas eu posso arriscar uma explicação. Eu acho que o problema aqui não é do santo, então o problema é da impiedade dos brasileiros. Ou seja, nós é que não rezamos para o nosso santo. São José de Anchieta é santo já faz 500 anos, ele está sendo proclamado agora santo, mas santo ele já estava no céu. Se nós brasileiros não rezamos, o santo, né, não vai poder fazer os milagres com a sua intercessão. Então, sejamos devotos do santo São José de Anchieta, né? Acho que é muito importante isso. Então, o padre Anchieta, para não nos delongarmos demais, o padre Anchieta, então, depois de ter sido provincial, depois de ter sido dedicado uma vida enorme à evangelização e à catequese, com uma vontade enorme de missionário, né, no nosso país, realizou uma obra extraordinária no nosso país. Quando ele ficou velhinho, então ele morreu no Espírito Santo, né, em Heritiba. Bom, a morte do padre Anchieta foi uma coisa assim extraordinária. Tinha um dos jesuítas estava doente e ele então, embora estivesse morrendo no leito, pede para se levantar, mal se aguentava de pé, para ir preparar um remédio para o doente. E enquanto preparava aquele remédio, desmaiou, foi levado para a cama, lá se viu que ele realmente estava à beira da morte, recebeu o viático, né, a Eucaristia, e quando ele recebeu a comunhão, ele que estava pálido, com o rosto sem luz, de repente ficou corado, ficou com um olhar mais vivo, tal a devoção eucarística que ele tinha, recebeu a unção dos enfermos e, então, faleceu, invocando os nomes de Jesus e de Maria. A reação dos índios, quando souberam, né, que o padre Anchieta tinha morrido, foi durante a madrugada, começaram a se lamentar, batiam nas casas uns dos outros, se lamentando e dizendo: morreu nosso pai, morreu aquele que nos amava, morreu aquele
que deu a vida por nós. Que beleza, que vida extraordinária, que homem santo, que bom saber que o Brasil começou assim. Então, o que nós podemos dizer diante da canonização de São José de Anchieta é que o Brasil volte à sua vocação. Né? Que nós, padres, que os seminaristas, que os jovens encontrem em Anchieta um modelo. Os jovens encontrem em Anchieta um modelo de castidade, de busca de santidade. Que os seminaristas encontrem em Anchieta um exemplo, né, de estudante dedicado, que foi mestre também dos seus confrades no apostolado, na castidade, na virtude, na penitência, na oração, na devoção a Nossa Senhora, de forma extraordinária. Né? E os padres, o exemplo do grande missionário, do homem humilde, do homem que não media esforços para salvar as almas. Né? Imitemos Anchieta. Que Ele interceda no céu e nos dê esse dom, nos dê essa graça, né? E que Deus nos livre, né? A mim, em primeiro lugar, eu, Padre Paulo Ricardo, que Deus me livre de ser um mau pastor, com a intercessão de São José de Anchieta. Né? A festa de São José de Anchieta, né, é 9 de junho, acho que vai continuar sendo 9 de junho, porque é o dia da morte dele, é o dia que ele morreu. As relíquias de Anchieta estão um pouco dispersas por aí, porque o que acontece é que o corpo dele foi exumado, porque se esperava a beatificação dele em breve, e então um pedaço das relíquias foi para um lado, outro pedaço para o outro, então, e boa parte do seu corpo naufragou, porque pegaram as suas relíquias para levá-lo para Roma. Então, boa parte do corpo de Anchieta está no oceano perdido, né? E outra parte se encontra por aí, ossos, o fêmur dele, no pátio do colégio, etc., e assim por diante. Não há propriamente um túmulo, né? No sentido explícito de que está lá todo o corpo dele. Existem relíquias de São José de Anchieta. Então, agora, propaguemos a sua devoção, sejamos devotos dele, né? Esse grande apóstolo do Brasil, saber que o início da nossa nação começou assim. Nós podemos dizer, sem pestanejar, que de alguma forma São José de Anchieta é o fundador do Brasil. Por quê? Porque ele, ao fazer a gramática do Tupi, ao evangelizar o nosso país de forma incansável, ao abrir estradas de comunicação onde comunicação não havia, criou uma unidade nacional, de alguma forma, não é? Ele, na sua evangelização, deu uma só fé, que poderíamos... ele trabalhou tanto para que não entrasse aqui o protestantismo, ele trabalhou tanto para que houvesse uma unidade religiosa, linguística, de comunicação. De alguma forma, ele pôs os fundamentos da nossa unidade nacional. Não estou dizendo que ele fez isso sozinho, não estou dizendo que não houve também obra política, houve certamente, mas é bom nós enxergarmos que logo nos albores, no início do nosso país, um santo tão grande tenha palmilhado o chão da nossa pátria com seus pés descalços. Como não pensar nos pés de Anchieta e lembrar aquela frase do profeta Isaías: como são belos os pés do mensageiro.
ver aqueles pés que deixavam seu rastro de sangue, pés que palmilharam um terreno selvagem, cheio de espinhos, cheio de pedras, areias quentes, para evangelizar, por amor a nós. Deixou sua pátria, deixou sua casa, se despediu do seu pai em Coimbra, que tinha ido visitá-lo, e disse: adeus, papai, nós nos veremos no céu. Que amor a Cristo manifestado no irmão. Isso é a santidade. A santidade é isso, é o amor a Jesus. O amor a Cristo manifestado neste zelo incansável de salvar as almas, de consolar o coração de Jesus, dando-lhe almas, dando-lhe pessoas que se salvavam na verdadeira religião, na verdadeira fé. Uma fé tão claramente eucarística, uma fé de tanta devoção e submissão ao Santo Padre o Papa, uma fé de enorme devoção à Virgem Maria. O São José de Anchieta morreu e no seu leito de morte estava abraçado a um crucifixo e a uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, né? Os seus dois grandes amores, que Ele rogue no céu por nós e que nós sejamos abençoados por aquela mão que erguia o crucifixo e apaziguava os corações selvagens dos Brasis, como se chamava de forma geral os índios e as pessoas que nasciam no nosso Brasil naquela época. Que Ele erga esse crucifixo de lá do céu e apazigue nosso coração selvagem, para que nós, catequizados, verdadeiramente evangelizados, como verdadeiros católicos, nos levantemos à altura da vocação do nosso país, essa terra que é terra de Santa Cruz. Deus abençoe você e uma boa preparação para a Semana Santa, abençoados por esse nosso santo brasileiro, São José de Anchieta. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser.